E aí, tudo bem? Há alguns anos estabeleceu-se que todos os brasileiros seriam doadores de órgãos e quem não quisesse teria de registrar num documento de identidade. Atualmente, basta manifestar este desejo, uma declaração em vida, preferencialmente para os familiares mais próximos. Qualquer pessoa é um doador potencial. Poucas são as situações que possibilitam uma doação. Em vida, a pessoa pode doar alguns órgãos, como um rim, parte do fígado ou medula óssea. Entretanto, esta doação depende de compatibilidade genética e, em geral, é realizada entre parentes próximos. Após constatação da morte, podem ser doados os rins, coração, pulmão, intestino, fígado, ossos, córneas. O protocolo de morte cefálica é regido por lei federal. Todas as etapas e avaliações do mesmo são regulamentares e obrigatórios, tornando este protocolo extremamente seguro e preciso para todos os envolvidos, paciente, equipe médica e familiares. O diagnóstico de morte cefálica é confirmado apenas quando concluído o protocolo, que consiste na avaliação de 2 médicos especialistas em 2 momentos diferentes. Após a confirmação da morte cefálica, será realizada ainda uma avaliação em conjunto com os profissionais especializados da Central Reguladora Estadual, para confirmar se o paciente apresenta condições médicas para ser doador de órgãos e tecidos. A doação será finalmente realizada apenas nos casos em que houver o consentimento da família. A manutenção do potencial doador é parte mais difícil de todo este processo, pois trata-se de manter artificialmente, através de medicamentos e aparelhos, o funcionamento dos órgãos em um paciente que já morreu. O funcionamento desses órgãos é fundamental para permitir a captação, retirada dos órgãos. Contudo, torna-se cada vez mais difícil com o passar do tempo após a morte do paciente, pois a tendência natural é que esses órgãos deixam de funcionar. A CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, é um órgão técnico obrigatório em todos os hospitais. E é exatamente desta comissão que o Wagner Silva, profissional do Hospital Ouro Preto, que vai conversar com a gente sobre todos os procedimentos para doação de órgãos. Está no ar, a partir de agora, o programa Gente que Faz. Gente que Faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. E hoje estamos recebendo nos estúdios do programa Gente que Faz o Wagner Silva. Ele é da CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes. De início, o que fala a lei hoje sobre doação de órgãos? Muito obrigado, Wagner, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Sobre a legislação de transplantes, o que diz hoje, o que tem validade? Não existe mais você deixar, se você quer ser um doador, né? O que você pode fazer? Você deve comunicar a sua família, né? Deixar a sua família ciente da sua vontade de ser um doador, porque só a família pode autorizar, né, a doação de órgãos. Mas eu posso fazer uma declaração em vida, não? Isso não tem mais, isso não tem validade. Declaração em vida não tem mais validade, né, porque a legislação hoje, ela excluiu, né, aboliu aquela coisa. Antigamente tinha o doador poderia deixar, né, na identidade escrito se é ou não doador. E aí isso... Era opcional ali num documento. Foi uma coisa assim que a legislação brasileira passou por esse período, né? Onde a pessoa poderia optar e deixar escrito no documento se queria ou não doar seus órgãos. Só que isso hoje não tem validade. A única coisa que tem validade hoje é a autorização da família. É uma autorização por escrito, mas é da família, caso após a morte de um potencial doador. Né? Então eu posso manifestar um desejo, deixar uma declaração como doador, mas quando eu morrer, a família que vai decidir? Justamente. Totalmente a família. Só a família tem a autorização para autorizar a doação. É uma autorização por escrito, que a família faz no momento.
Mas assim, nada, se o doador deixar algo em vida, algo por escrito, registrado em cartório, isso não tem validade. Então o que é importante? É importante que o doador manifeste o seu desejo em vida para a família, para quando, caso seja um potencial doador, esteja nessas condições, que a família possa autorizar, né, e fazer a vontade mesmo do falecido. Gente que faz. Estamos conversando com Wagner Silva, da Sidote. Ô Wagner, como conviver, de repente, com até alguma vaidade da família, achar que o corpo vai ficar desfigurado no sepultamento, como conscientizar essa família, por exemplo? Justamente, né, a questão de desfiguração do corpo é feita a reconstituição, né, seja uma doação de córneas, é feita a reconstituição, colocada uma prótese ocular, fechada direitinho. Se for órgãos da cavidade abdominal, é feito também a reconstituição, um preenchimento, é feito como se fosse... fechado direitinho. E isso está em lei também. A reconstituição do corpo é uma coisa que está prevista em lei, ela deve ser feita de forma adequada, né, e sem causar desfiguração do corpo. E como funciona o sistema em Ouro Preto, Wagner, o sistema de doação de órgãos em Ouro Preto, como que funciona? Sim, vou começar de cima. No Brasil tem o Sistema Nacional de Transplantes, né? Uhum. A nível estadual tem a CNCDO, que é um órgão estadual, né, que é responsável por rodar a lista, né, de transplantes, é onde a gente faz as notificações quando tem um óbito de um potencial doador, a gente faz a notificação para essa central, é a central estadual. Mais regionalmente tem as OPOS, né, que são as organizações de procura de órgãos, e a nível hospitalar e micro-regional, a gente tem as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes, que são a organização, por exemplo, que a gente participa, né? Na Santa Casa tem essa comissão intra-hospitalar, e ela é composta é uma equipe multiprofissional, né? Composta por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos, técnicos de enfermagem também podem participar. E assim, é uma equipe multiprofissional, né? Cada um tem uma função assim, que vai agregar, né, para a equipe, né, para que todo o serviço ande com mais facilidade. E como a pessoa pode ser doadora de um órgão, Wagner? Então, existem alguns critérios, né, para elegibilidade de um potencial doador. Por exemplo, existem duas situações. A primeira situação é o do doador por coração parado, né, que é essa morte, digamos assim, natural, né, que é mais, que comumente a gente observa, né, que é uma morte por coração parado, né, uma morte comum. Nessas situações, pode-se doar tecidos, né, córneas, né, alguns tecidos ainda podem ser doados. Principalmente córneas, né, que a gente faz captação nesse tipo de morte, desse tipo de doador, né. E assim, tem alguns critérios, assim, nem todo falecido ele é um potencial doador, né. São feitas algumas avaliações, né, colhido exames, né, desse potencial doador. É feita uma avaliação também junto com a família, né, para saber como é que era a vida desse doador. Porque é o seguinte, a gente faz a captação e alguém vai receber esse órgão, né? Alguém vai ser transplantado. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com quem também vai receber esse órgão. Então, assim, é muito criterioso, né? O indivíduo tem que ter, em questão de faixa etária, de 2 a 80 anos, né? Pode ser doador de órgãos. E passado por esses critérios, né, não tendo nenhuma contraindicação para doação, a gente faz a coleta de sangue, que a gente manda lá para a central, para Belo Horizonte. A gente faz as sorologias, né, para hepatites, né, HIV, faz todos esses exames. De posse dos resultados desses exames, sendo eles todos negativos, esses órgãos eles podem estar, são disponibilizados, né, para transplantes. Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. Gente que faz hoje, recebendo o Wagner Silva, da Sidote, Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes. O Wagner, qual que é a estrutura
do Hospital Ouro Preto hoje para a captação de órgãos? Espaço físico preparado, equipe, profissionais, todos preparados para esse tipo de trabalho? Estamos sim, estamos preparados sim. Já fazemos isso já, né, há algum tempo. Já fizemos a 6ª captação de múltiplos órgãos e também de captação de córneas também a gente já vem fazendo já com um bom número já de captações e estamos preparados. Mas é muito interessante, gratificante, né, fazer parte dessa equipe, que a doação ela é um processo mesmo de caridade, né, de amor ao próximo. E estar inserido nisso já a equipe se envolve ali, se emociona até no momento, de repente? Com certeza a gente está o tempo todo envolvido, é o tempo todo... Puxa vida, gente, estamos salvando uma vida do outro lado. Com certeza. Tem esse pensamento lá dentro da equipe? Com certeza, o tempo todo a gente está fazendo de tudo, né, que é possível, né, a gente manda amostra de sangue, manda exame, a gente está o tempo todo em contato com a Central Estadual de Transplantes, que é onde eles que rodam essa lista, né, que procuram, que define, né, essa lista que define o receptor, e o tempo todo a gente, assim, e quando a gente faz uma captação, se não houver receptor compatível, a gente fica, assim, muito triste, né, de não ter algum receptor compatível e a gente poder ajudar mais ainda, né, quem precisa. Você falou em lista, essa fila é longa, rapaz, parece mais de 3.200 pessoas, né? Em Minas. Sim, a nível nacional, essa lista, incluindo, né, todos os órgãos e tecidos, ela é mais de 35 mil pessoas, né, essa lista. E essa lista existe um ranking, né, depois ela é dividida, né, por tipo de órgão. Tem as prioridades também, né, no caso. Alguns órgãos têm prioridade sim, porque, por exemplo, o fígado, ela tem tem uma particularidade de ser urgência, né, diferente de, por exemplo, um rim, que o paciente ainda fica algum tempo fazendo hemodiálise, né, fazendo uma filtração do sangue, né, existem máquinas para isso, mas o fígado realmente, quando tem a indicação de transplante, ele tem que ser transplantado em poucos dias, e aí tem um critério sim de urgência, em se tratando de fígado, né. Mas para os outros órgãos tem a lista, né, essa lista ela depende também da gravidade do paciente também, para receber esse órgão, né? Que é uma prioridade também. Então, assim, na lista de fígado existe essa priorização para urgência. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, coração, por exemplo. Aí você tem lá, vamos supor, X... A Lisiane, por exemplo, que recebeu um coração. Entrevistei ele aqui. Sim. Então, assim, no caso da Lisiane, assim, se tratando de um transplante cardíaco, né? Aí entra, né? Na lista, vamos supor, tem 10 mil lá, um exemplo. Tem 10 mil pessoas na lista. Aí dali já divide para o grupo sanguíneo, vamos supor, tem 4 grupos sanguíneos, aí já divide a lista em 1/4, então assim, já tem receptores ali que não pode receber aquele órgão, você tá me entendendo? Então assim, já vai gerando um grupo de pessoas que pode receber aquele órgão. Aí vem grupo sanguíneo, vem o porte físico também, né? Se for um coração peso, pequeno, né? Peso, isso. Aí tem esse porte físico também que já seleciona mais um grupo de pessoas. Isso é feito tudo automático, de forma um ranking de forma computadorizada. É um critério muito profissional, né? Vale? Justamente, sem interferência nenhuma externa. É uma coisa assim que existe a compatibilidade também, a histocompatibilidade, que são alguns exames também, e essa pessoa ela cai no ranking específico para cada órgão, de acordo com a compatibilidade. Por exemplo, se tiver uma pessoa que é muito compatível com o coração, por exemplo, do doador, essa pessoa já recebe uma pontuação maior no ranking. Então ela já fica mais acima nessa lista que é formada, né, por grupos. Então assim funciona mais ou menos dessa forma. Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. Estamos conversando com o Wagner da Sidote. Hospital Ouro Preto faz parte da equipe Sidote em Ouro Preto, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Ô Wagner, a gente sente, eu pelo menos conversei com muitas pessoas, principalmente distritos, parece que falta mais promoção, conscientizar mais a família na hora de doação de órgãos. O
que falta? De repente é recurso? Estado teria que abraçar mais? O que falta? Com certeza. O índice de recusa familiar para doação de órgãos ainda é muito elevado. Por exemplo, em torno de acho que 30% das famílias optam por doar. 60% são negativas para doação de órgãos, né? Então, realmente é preciso mesmo uma conscientização melhor da população. Muitos desconhecem o processo, né? Esse processo ele é todo feito pelo SUS, sem custo nenhum. Nem para quem doa, não tem custo nem para quem doa, nem para quem recebe um órgão. Não existe nenhum custo, não existe nenhuma forma de se pagar por isso. SUS banca tudo. O SUS tem que ser exclusivamente pelo SUS mesmo. E ele é todo fiscalizado pelo Ministério Público. Existem documentos, tudo que é gerado é arquivado. Para não entrar aqui aquele critério, quem pode mais leva, né? Não existe isso. Não existe isso e o processo é todo fiscalizado, né, como eu te falando, pelo Ministério Público. E não existe nenhuma forma de se pagar por isso, de se levar, se obter alguma vantagem por isso. Não existe nenhuma forma. Inclusive, assim, nessa questão de negativa familiar, a resistência ainda é muito grande, Wagner? Talvez assim, por desconhecimento do processo. Antigamente, a gente ouve, né, muitas histórias aí de gente sequestrada para doação de órgãos, esse tipo de coisa. Assim, a probabilidade de eu achar uma pessoa na rua que tem um órgão compatível comigo, é praticamente impossível isso. Assim, vem a questão de grupo sanguíneo, vem a questão de porte físico, vem a questão de compatibilidade de um tecido para o outro. Como ganhar a loteria. Não existe isso de eu tirar, por exemplo, eu quero o seu coração, vou tirar colocar em mim. Não existe. A probabilidade de dar uma rejeição é muito grande, é muito grande. É muito grande. Inclusive, no início, né, na história dos transplantes, esse foi o primeiro. Transplante quase foi uma coisa que foi abortada pelo índice de rejeição, que era muito, muito grande. Né? Eu digo no início mesmo da história de transplantes. Posteriormente que eles foram, né, que a ciência foi tomar conhecimento, né, estudar a rejeição, por que ocorre rejeição, né, essa questão da compatibilidade de um organismo com o outro. Né? No Brasil, a gente sabe que a raça é muito miscigenada. Então, assim, é diferente de outros. No Brasil, principalmente, assim, pela mistura mesmo que existe, assim, a diferença entre um indivíduo e outro é muito grande, é muito grande. Gente que faz. Conversando com Wagner da Sidote Ouro Preto, Hospital Ouro Preto. Wagner, voltando a insistir só um pouco mais em matéria de promoção para doação de órgãos, né? De repente, uma campanha do próprio município, cada município, o estado, a nível federal, eu acho pelo menos a divulgação pouca, né? Tem que passar mais informações para as famílias, você não acha? Justamente, inclusive é isso que a gente está fazendo aqui hoje, que eu agradeço muito o convite de vir aqui poder falar para a população a respeito disso. E quero dizer que a Sidote, né, está... Quem está te ouvindo nesse momento já está mudando de ideia. Que bom, e é isso mesmo que precisa. A gente precisa levar esse conhecimento. Assim, doar ou não, logicamente, é uma opção da família, né, de cada um, e que a gente deve mesmo respeitar. Né? Se não quer doar, não tem problema, isso não vai. A gente não pode interferir nisso aí, não. A gente tem que aceitar a posição da família. Mas a gente tem a obrigação de levar uma informação. Eu te cortei. Você ia falar alguma coisa da Sidote e eu te cortei. Então, assim, a Sidote, a gente tem essa atribuição mesmo, que é de levar para a comunidade mesmo, né? Explicar como é que funciona o processo, tirar as dúvidas de todo mundo. Estamos inteiramente à disposição, né, na Santa Casa. Essa comissão está inteiramente à disposição. Qualquer momento a gente está lá para esclarecer a população, tirar qualquer dúvida, né? Assim, onde chamar a gente vai também falar sobre o assunto, né? A gente esclarecer a população, né? Fazer esse serviço, isso também é uma atribuição da gente e a gente tem que levar isso mesmo e tirar mitos e quanto mais a população conhecer o processo, né? Tiver mais familiaridade com isso, com certeza eles vão ter um pensamento melhor a respeito das doações. De repente a equipe que é pequena, não sei o tamanho da equipe, mas promover palestras, levar palestras para
cidades, distritos, né, comunidades, né, Wagner? Mas de repente a equipe não suporta tudo isso, né, cara? Não, com certeza a gente tem... De repente precisa até de voluntários, não? Com certeza, estamos aí para dar esse suporte, né? Assim que quando a gente tem essa oportunidade, a gente sempre está à disposição, né, para poder fazer esse serviço. E quanto mais a gente fizer, melhor, como você falou, né? Se a gente puder expandir isso aí mais, né, e entrar em outras instituições, né, fazer a gente tiver o apoio também, né, da comunidade, aqui, por exemplo, aqui a Secretaria de Saúde, né, o sistema de transporte sempre ajuda a gente, estão apoiando a gente. Quando a gente tem a gente faz uma captação aqui, eles encaminham para a gente lá né, o transporte deles lá, o motorista, a ambulância, para poder levar para a gente lá para Belo Horizonte, né, para o sistema de transplantes. Gente que faz. Fechando hoje o programa com Wagner Silva, da CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Ele é da equipe, da comissão do Hospital Ouro Preto. Wagner, como fazer doação em vida? Pode doar em vida um órgão, mas como fazer essa doação? É só pensar bem no próximo, ter o carinho pelo próximo, ou tem algo mais a ser acrescentado? Pode fazer também a doação em vida, né, de órgãos duplos, né, por exemplo, o rim. Uma pessoa em vida pode doar um rim. Agora sim, ela não pode doar um rim para qualquer pessoa. Existe aqueles estabelecidos, né, aqueles critérios de compatibilidade. Para se doar em vida, esse órgão, existe uma avaliação, né? Esse órgão, por exemplo, a pessoa tem 2 rins, os 2 rins funcionam perfeitamente bem. Um rim é capaz de funcionar e atender bem uma pessoa. Não vai ter nenhum malefício para ela doar esse rim, depois estabelecido isso. É preciso ter um grau de parentesco entre o doador, né, e o receptor. Não pode doar para qualquer pessoa, não. Existe um grau de parentesco. E existe ainda uma avaliação, né, que é feita e uma autorização judicial. Não é possível fazer esse tipo de transplante, né, de doação em vida, sem autorização judicial. Mas é minha vontade, eu quero doar meu rim. Justamente, mas é preciso de uma autorização da justiça, precisa avaliar o caso para realmente definir que a sua intenção de doar é algo completamente no intuito mesmo de fazer o bem a outra pessoa e não de obter vantagem com isso. Eu poderia criar um problema no futuro, então, sem uma declaração, de repente, judicial? Sem a declaração? Poderia criar um problema no futuro, como doador. Não tem como fazer a doação. Né? O médico não vai fazer, o sistema não vai participar. Vai nem fazer, então. Não faz. Então, assim, é necessário, para poder fazer a doação, esse transplante, é necessário dessa autorização da justiça. E sem essa autorização da justiça não se faz o transplante. E aí vai a mesma coisa, conscientização também, né? Mas é mais fácil de ser compatível, né? No caso, doação em vida. Assim, como se trata de um familiar, assim, as características genéticas são mais semelhantes, as possibilidades são maiores. Mas ainda é feito aquele exame, né, de histocompatibilidade, né, para ver o grau de compatibilidade, né, se há rejeição, né, se as possibilidades de rejeição forem pequenas, né, então assim, existe a possibilidade de doar. Mas com aquela coisa, né, tem que ter uma avaliação social, né, tem que ter autorização da justiça para mesmo excluir, né, qualquer possibilidade de algum benefício de alguma das partes que não seja simplesmente uma doação, né, para um ato de caridade, né, de amor. É bonito, é lindo, maravilhoso ser doador, mas tem também que procurar a parte legal da coisa. Com certeza, com certeza. Isso tudo que se faz, né, isso é muito importante, tudo é previsto em lei, né, existem leis para isso, desde a doação, de a captação, de tudo, da configuração, da reconstituição do corpo, isso tudo é previsto em lei. Sem lei, fora da lei, a gente não pode fazer nada e não é possível fazer nada. Ô Wagner, eu acho que esse programa está levando uma informação muito boa para o ouvinte, para a comunidade. Eu já agradeço, mas você teria
Alguma colocação? Não, é isso. Eu acho que importante mesmo é a gente, procurar, né, saber a respeito de como funciona o processo, de ter, de definir, né, se a pessoa é ou não, né, se cada indivíduo é ou não a favor, né, da doação de órgãos, e deixar isso, né, manifestar esse desejo para a sua família, né, que sua família é capaz de autorizar essa doação. Obrigado, Wagner, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço vocês da Itatiaia de Ouro Preto, agradeço também o Serviço Municipal de Saúde também, que atua também com a gente, sempre dá um suporte quando a gente precisa. Tudo é parceria, né? E a Santa Casa, com esse serviço, com esse apoio que dá para a equipe, né? A Santa Casa já desenvolve esse serviço, dá todo o apoio que a gente precisa para a gente poder desempenhar esse serviço da melhor forma. Mais uma vez, agradecendo aí a toda a equipe do Hospital Ouro Preto, a CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Obrigado aí, o Wagner, representando toda a equipe e passando todas as informações no programa Gente que Faz sobre doação de órgãos. Obrigado, um abraço, um ótimo final de semana. Gente que Faz volta no próximo sábado, sempre com assunto inédito. Boa tarde. E aí, tudo bem? Há alguns anos estabeleceu-se que todos os brasileiros seriam doadores de órgãos e quem não quisesse teria de registrar num documento de identidade. Atualmente, basta manifestar este desejo, uma declaração em vida, preferencialmente para os familiares mais próximos. Qualquer pessoa é um doador potencial. Poucas são as situações que possibilitam uma doação. Em vida, a pessoa pode doar alguns órgãos, como um rim, parte do fígado ou medula óssea. Entretanto, esta doação depende de compatibilidade genética e, em geral, é realizada entre parentes próximos. Após constatação da morte, podem ser doados os rins, coração...